Olá, muito bom dia, que a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja em vosso coração. Hoje é um domingo, não é? E estamos aqui em Pitimbu, uma manhã frienta, chuvosa, mas uma manhã muito abençoada por Deus, não é? Bom dia, irmã Raíza. Deus te abençoe e te guarde, minha irmã. Muito bem, passando aqui nesta manhã para fazer alguns registros, não é? Especialmente da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Gosto muito da Bíblia, amo a palavra de Deus, sou um admirador e um leitor da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não é? E ontem eu falei acerca de vários assuntos ligados à Bíblia, não é? Falando acerca de quantos livros tem a Bíblia, não é? E eu gostaria de esclarecer algumas coisas nesta manhã. Eu disse ontem que a Bíblia ela tem Antigo Testamento, o Antigo Testamento 39 livros, Novo Testamento com 27 livros, a divisão do Antigo Testamento, ela passa por algumas, vamos dizer assim, algumas divisões importantes, não é? O Pentateuco, não é? Os proféticos, os livros proféticos maiores e menores, não é? Os reis, as crônicas, não é? Os livros poéticos, não é? Os livros poéticos, profetas menores, livros históricos do Antigo Testamento, não é? E o Antigo Testamento, eu disse ontem que ele foi escrito na língua hebraica, não é? Com algumas palavras também escritas no aramaico, não é? Uma língua falada naquele tempo. Hoje no mundo poucos falam mais, não falam o aramaico como antes, não é? Assim também como o hebraico, ela é uma língua materna, especialmente dos israelitas do Antigo Testamento, não é? Naquela região ainda se fala a língua hebraica, claro, mas eu quero dizer também que o Novo Testamento, ele é escrito na língua grega, não é? Eu falei também ontem sobre uma informação preciosa que foi a questão da Bíblia ela ter tido alguns nomes, não é? No passado, não é? Ela foi traduzida, a palavra de Deus, primeiro para o grego, não é? Os gregos começaram a usar a palavra de Deus, mas ela teve uma tradução chamada a Vulgata Latina. Era o livro que ele foi, por algum tempo, a Bíblia, ela levou exatamente esse nome, a Vulgata Latina. E daí foi onde eu falei sobre os sacerdotes católicos, os padres que usavam naquele tempo as suas homilias, não é? Na missa, para falar ao povo de costa para a igreja, não é? E só o padre poderia naquele tempo interpretar as escrituras sagradas, tá certo? Mas também, além da Vulgata Latina, a Bíblia também ela ainda teve um outro nome, a Septuaginta, não é? Que ela também foi conhecida por longo tempo na história como sendo
a Septuaginta, não é? E então nós, depois de muitos anos, não é? Muito tempo, não é? Séculos, é que a palavra de Deus, ela foi traduzida então do grego para o alemão, do alemão para o inglês, chegando no latim, que era a língua mais falada, a língua fluente da época, e então traduzida para o nosso português. E então hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Eu estou com essa Bíblia aqui, uma Bíblia que eu gosto muito, não é? A NAA é uma Bíblia linda, muito boa, uma Bíblia de estudo, não é? Volta e meia eu pego essa Bíblia para consultas. Ela não é uma Bíblia para se levar à igreja, ir ao culto, porque ela é uma Bíblia grande, não é? Ela é uma Bíblia muito larga, não é? Ela é uma Bíblia grande, então o pastor, o missionário, a missionária, certamente pode levar. Agora, eu não levo porque acho ela muito volumosa. Então, eu uso ela mais para estudo, pesquisa e etc. Mas eu disse ontem também que eu falei ontem sobre a vinda das igrejas cristãs evangélicas para o Brasil. E ontem eu me perdi um pouquinho sobre a questão das datas, não é? Os primeiros cristãos evangélicos a chegar em terra brasileiras foram, sim, os irmãos congregacionais, aí por volta do ano 1850, não é? 1855 chega um casal da igreja congregacional chamado de Robert e Sarah Calley, não é? Robert e Sarah Calley, que fundaram a primeira igreja congregacional em Niterói, no Rio de Janeiro. Aos congregacionais nós devemos algo muito importante. Nós devemos a eles a escola bíblica dominical. Todas as igrejas hoje que têm a escola bíblica dominical devem esse incentivo aos nossos irmãos congregacionais. Imagina só, lá por volta do ano 1855, quando eles chegaram no Brasil, eles viram que as crianças elas não tinham nada para fazerem, senão irem para as praias do Rio de Janeiro. Então o que eles fizeram? Eles pegaram e começaram a chamar aquelas crianças para a sua igreja e começaram a ensinar a elas a Bíblia Sagrada. Então depois, quando os presbiterianos chegam, os presbiterianos é a segunda igreja que chega no Brasil. Os presbiterianos, quando chegam no Brasil, eles chegam no ano 1859, não é? Também tem lá o nome dos missionários que chegaram no Brasil, presbiterianos. Os presbiterianos, quando viram os congregacionais com a escola bíblica, não é? Também seguiram o mesmo que os congregacionais, escola bíblica para crianças, e assim foi. No ano 1867, os batistas, a história batista, ela vai contar a partir de 1871, mas é fato verdadeiro que em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo, havia um grupo de irmãos norte-americanos, ingleses, que habitavam na região ali de Santa Bárbara do Oeste, 1867. Ele se reuniu em casas, nas casas dos irmãos naquele tempo. E então, quando o grupo foi crescendo, que era feito só de ingleses e americanos, eles falavam inglês. Então, os brasileiros
não entendia, aquele povo ali de Santa Bárbara não entendia ainda a língua inglesa. Muita gente não entendia, não conhecia. E a história batista vai dizer que somente em 1871 é que aqueles irmãos ingleses e norte-americanos, sim, eles constroem a capela, a primeira igreja batista do Brasil. Era uma capela que até hoje está lá em Santa Bárbara do Oeste. Está lá em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. Nós temos também, dentro da história, que os batistas, muito tempo, sustentaram como sendo a primeira igreja batista no Brasil, que foi a primeira igreja batista de Salvador, na Bahia, em 1882. A questão é que aquela igreja, durante tantos séculos que se passaram, aquela igreja, ela deixou a nossa denominação e ela foi para a linha renovada, não é? E isso criou-se divergências doutrinárias no meio dos batistas, a ponto de esses agora eles serem não mais contados como sendo a primeira igreja batista do Brasil, mas a primeira igreja batista do Brasil sendo a de Santa Bárbara do Oeste, que ela tem os seus primeiros cristãos em 1867, mas que se organiza em 1871. E aí os batistas ganham força no Brasil inteiro, não é? No Brasil inteiro. Para você ter uma ideia, o primeiro pastor batista no Brasil foi um ex-padre, o ex-padre Antônio Albuquerque de Oliveira, se não me falha a memória, mas é Antônio Albuquerque, não é Oliveira, é Antônio Albuquerque Teixeira, é isso. Então, o que acontece? Este ex-sacerdote católico, ele se converte, faz um seminário dele em Campinas, no interior de São Paulo. Precisamente ele passou pelo presbiterianismo e depois chegou aos batistas, e ele foi o primeiro pastor brasileiro da denominação batista no Brasil. Ele era alagoano, ele era de Alagoas, especificamente a capital Maceió. Ele fica em Campinas por longos anos dirigindo uma igreja batista. Então, tudo isso que eu tenho falado nesses últimos dias acerca da Bíblia Sagrada, da onde surge a igreja, não é? A Igreja Católica, ela vai dizer, né, eu gosto muito de pesquisar, de estudar acerca da história. A Igreja Católica, ela se acha sendo a igreja única, verdadeira, no mundo todo. Mas eu sempre discordei e vou sempre discordar desse pensamento pelo fato de que a igreja primitiva de Jerusalém, ela nasceu com Jesus Cristo e com os seus apóstolos. Os apóstolos morreram, ficaram os seguidores. A Igreja Católica, ela nasce, para quem não sabe, ela nasce literalmente, ela nasce com Constantino. Constantino era imperador romano, governador de Roma, ele tinha um império nas suas mãos, mas ele queria também o apogeu religioso. Então, muita gente vai discordar de mim, claro, até pessoas batistas de outras denominações vão discordar de mim, claro. Alguns vão dizer, não, a igreja vem da Igreja Católica. Nada disso. Quando a Igreja Católica entra na história da Igreja de Jerusalém,
A igreja de Jerusalém já existia com os apóstolos, esses morreram, vieram outros seguidores. Agora, o que Constantino fez? Ele foi esperto. Constantino, na minha ótica, na minha visão, Constantino foi esperto. Ele entra na história, diz ter se convertido, chama todo o povo para fazer aquela Assembleia Geral lá no ano 325, que é o Concílio de Niceia, tá certo? E ele queria botar o nome da igreja. A igreja era conhecida só como Igreja Apostólica de Jerusalém. Não tinha nada a ver com católica. Não tinha nada a ver com a apostólica romana. Então é preciso estudar história. E eu indico a você um livro que eu tenho aqui, não só um, eu tenho 2 ou 3 aqui, mas eu tenho um livro aqui muito bom, A Igreja através dos Séculos. Compre o livro e começa a estudar a história que você vai descobrir. Então é claro, a igreja passou por várias fases da vida, Idade Média, não é? A Idade das Trevas, e assim foi, e etc. Então muita gente, até crentes, até pastores, querem dar à igreja católica a ideia de que a igreja saiu de lá, mas não foi. Eles é que entraram. Constantino foi quem entrou na história. Quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, a igreja já existia lá em Atos, e lá não apresenta a igreja católica, nem apresenta a igreja batista também não, nem apresenta a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus até porque veio dos batistas em 1910 em Belém do Pará. Eu sei da história. Então o que acontece? E outras igrejas. A igreja de Jesus Cristo, ela nasce com Jesus e os apóstolos. A pedra fundamental lá em Mateus capítulo 16, a partir do 13 ao 18. Depois em Atos 2, com a descida do Espírito Santo. A igreja nasce ali em Atos 2. Mas o nome católico, para quem não sabe, eu vou explicar. O nome católico quer dizer universal. A palavra católico é uma palavra latina que quer dizer universal. Essa era a ideia de Constantino, uma igreja uma única igreja no mundo, para todo mundo. Por isso o nome católico, que significa universal. Então, naquele concílio de Constantino, no ano 325, o que ocorreu lá? O que ocorreu foi que os seguidores que estavam ali, Constantino, vamos botar o nome da igreja, vamos mudar de igreja primitiva de Jerusalém para a igreja católica apostólica romana. Aí muita gente ali disse, não, a gente não concorda com isso. E aquele grupo que não concordou, saiu dali. Outro grupo, quando Constantino disse, vamos fazer a nossa grade, não é? Curricular, e o batismo de crianças. Um grupo de cristãos da época disse, não, a gente não acredita, não aceita o batismo de criança. Outro grupo chegou e disse, não, nós também não aceitamos com o feudalismo. Você sabe que as terras no Brasil, durante anos e anos, toda a vida pertenceu à Igreja Católica. E existe no Brasil, até hoje, muitos lugares no Brasil, que o povo paga uma coisa chamada foro para a Igreja Católica. O que é o foro? É uma espécie de direito que a igreja tem sobre a casa e o terreno de muita gente no Brasil. Agora, muitos pastores em nossos dias não dizem isso para o povo, não ensinam. O povo não sabe de nada. É só gritaria, glória a Deus e bababá e tá. E o povo, não tem esses conhecimentos. Os padres, por exemplo, eles não vão dizer isso. Nem o padre vai dizer isso que eu estou dizendo. Mas essa é a realidade. E além disso,
O que acontecia mais? A igreja disse, olha, nós vamos criar o clero. Foi Constantino, né? Criar o clero, lá no ano 325. Padres. Você sabe o que significa a palavra padre? Ela vem do latim. A palavra padre, ela quer dizer pai. A palavra papa, que também é uma palavra latina, ela quer dizer papai. Todas as vezes que um católico pronuncia a palavra papa, não é? Eu estou chamando ele de papai. Todas as vezes que alguém diz assim, padre, está dizendo pai, e eu quero trazer a sua memória, eu estou vendo aqui, a minha tia está aqui, a tia Maria, ela vai se lembrar disso. Nós fomos ensinados, eu era menino, criança no passado, e me lembro até hoje que quando a gente ia para a igreja católica, a gente tinha por obrigação tomar a bênção ao padre. Lembra disso? Por que existia essa prática? Essa prática existia exatamente por causa de que a igreja, ela ensinou isso para o nosso povo brasileiro e o resto do mundo. A igreja ensinou, a igreja católica ensinou que o padre era o pai da comunidade. Olha só. Então muita gente não sabe disso. Muita gente. Então, eu discordo de quem ensina e diz que a igreja veio do catolicismo. Não. A igreja católica diz que a igreja católica diz que a Bíblia saiu da igreja. Tem um padre aí que eu já contestei ele aqui nas redes sociais algumas vezes. Diz que a Bíblia sai da igreja, não é? É aquele jeito filósofo de falar dos padres, né? De filosofar. Mas é o contrário. A igreja, ela nasce das escrituras sagradas. É o contrário. É a escritura sagrada que apresenta Jesus, os apóstolos e o surgimento da igreja lá em Jerusalém, em Atos 2. É bem diferente. Então, eu aconselho você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a se debruçar sobre a Bíblia Sagrada, a leitura da Palavra de Deus, mas também na história do cristianismo. Porque eu ainda quero enlarguecer um pouquinho essa história do surgimento da igreja, porque muita gente também usa para dizer que a igreja veio de Lutero. Não, a igreja cristã evangélica de Lutero, pelo menos a igreja batista, não veio de Lutero, de jeito nenhum. Ela vem, a igreja cristã evangélica, ela nasce oriunda exatamente dos grupos que saíram da reunião de Constantino, lá no concílio de Nicéia de 325, e aqueles grupos que não concordaram com Constantino foram saindo, e eles se espalharam pelo mundo. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, quando o Espírito Santo diz para Filipe pregar para o homem que estava lá, o etíope, que estava lá na carruagem, eles vai lá e prega para ele, pergunta para ele se ele está entendendo o que ele está lendo, e quando Filipe vai falar para o etíope lá da carruagem, aquele etíope diz assim, não, eu não entendo, não tem quem me explique. Não tem quem me explique. Então, isso demonstra o quê? Que a igreja já estava espalhada. A igreja tinha sido perseguida e ela estava espalhada pelo mundo. E a igreja, ela se espalhou pelo mundo. Então, os batistas, eles, quando surgem na história,
vai surgir lá dos ingleses, não é? Vai surgir de 2 pastores batistas que eram eles na verdade faziam parte da igreja anglicana da Inglaterra, não concordavam com muitas coisas do anglicanismo, saiu do anglicanismo e foram abrir uma igreja lá na Holanda, em Amsterdã. Isso era o ano 1612. Os batistas são antigos no mundo. Mas quando eles olham para a história, aquelas 2 famílias que foram para a Holanda, um dos pastores morreu lá. Morreu. Eles voltaram, a família voltou, o pequeno grupo de irmãos que estava surgindo lá foi passado para os menonitas, que é outro grupo de cristãos que tem no mundo. Os menonitas devem muito aos batistas na história. Então o que acontece? Eles voltam para Amsterdã. Quando chegam em Amsterdã, eles voltam de Amsterdã para a Inglaterra. E quando eles chegam na Inglaterra, quem é que começa a perseguir eles? A igreja anglicana. A igreja anglicana. Para muita gente que vai me ver aqui, a igreja anglicana é aquela igreja lá da Inglaterra, da rainha Elizabeth, que morreu um tempo desse aí, e tem os reis lá, que hoje é quem manda lá, não é? Então, o que acontece? Os batistas saem exatamente dessa linhagem toda, só que dentro da história batista vai dizer que existia um grupo de batistas antes desses, chamado de anabatistas. Eles eram um grupo reformadores também. Eles também faziam parte da reforma. Aí é porque muita gente olha só para Lutero, mas Zwinglio foi um reformador, ele era batista, não é? E tantos outros da época. Então o que acontece? Quando a igreja ela sai da Inglaterra, ela vai para Amsterdã, volta para a Inglaterra e é perseguida, ela está numa perseguição, ela vai para onde agora? Para os Estados Unidos. Quando chega nos Estados Unidos, o que acontece? A igreja batista cresce nos Estados Unidos. Até hoje, a maior denominação dos Estados Unidos continua sendo os batistas. É a maior denominação dos Estados Unidos até hoje, ainda são os batistas. Entende? Então, o que acontece? Eu olho para essa história e eu não posso me calar e dizer, não, a igreja veio de Lutero. A igreja não veio de Lutero. Quem veio de Lutero foram os luteranos, a igreja luterana. No Brasil tem igreja luterana. Várias. Aqui em Campina Grande tem, João Pessoa tem, Recife tem, o Brasil inteiro tem igreja luterana. E, seguindo as ramificações luteranas, nós temos aí os presbiterianos, que são muito afinados com Lutero, mas os batistas não. A nossa história, ela é desvinculada de Lutero. Então a igreja evangélica brasileira e no mundo inteiro, ela não nasceu de Lutero, ela nasceu de Jesus e os apóstolos. Quem se meteu na história foi um homem chamado Constantino, que muita gente não sabe da história, e os padres não têm interesse de ensinar, senão eles perdem os fiéis todos. Perdão. Mas de maneira que essa é a história. E nós temos muita coisa para estudar, para falar acerca da igreja de Jesus Cristo. Agora, se alguém me pergunta, Pastor João, quer dizer que a igreja católica ela não é uma igreja cristã? Eu vou dizer para a pessoa, não, ela é uma igreja cristã. Ela é tida como uma igreja cristã. Por quê? Porque ela crê em Jesus Cristo. Mas é uma igreja desviada. Ela é uma igreja desviada de onde? Da verdade do Evangelho.
não é? Ela que criou o credo, não é? O credo apostólico é uma coisa e o credo católico é outra. As crenças católicas têm uma infinidade de santos, uma infinidade de imagens, uma infinidade em cada cidade do Brasil, dependendo do tamanho da cidade, tem 2, 3 igrejas com santos diferentes. Então você já imaginou? A igreja, ela se desviou da verdade quando ela conheceu, se é que conheceu. Então, por isso que eu me converti em 1989, quando eu morava em São Paulo, e por isso que eu gosto da Bíblia, e indico essa Bíblia para você comprar. A Bíblia NAA é uma Bíblia excelente. Até padres católicos, claro, né? Padres são católicos. Mas até os padres, eu conheço vários padres que compram Bíblias, não é? Que eles nos chamam de protestantes, não é? Mas porque essa Bíblia, por exemplo, essa Bíblia é uma Bíblia excelente. Essa daqui ela é nova AA, por quê? Porque ela é nova Almeida atualizada. É uma Bíblia extraordinária. E nós temos outras Bíblias, não é? Nós temos outras Bíblias aí à disposição de muita gente, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui nesse domingo frio aqui em Pitimbu. Nesse exato momento cai uma chuvinha fina aqui em Pitimbu. Aqui é uma região que chove muito, nessa região aqui da nossa querida Paraíba, viu? Vou ficando por aqui. Desejo a você um excelente domingo, que você vá à igreja hoje, vá à igreja, procure uma igreja evangélica mais perto aí da sua casa, você que está distante, e vá ao culto. Hoje é domingo, vá ao culto e vá aprender mais e adorar a Deus na casa do Senhor, tá certo? Forte abraço. Deus nos dará outras oportunidades para estarmos aqui falando acerca da sua santíssima palavra. Deus abençoe você ricamente, em nome de Jesus.